O vírus sincicial respiratório, VSR, é uma das principais causas de infecções respiratórias, mas ainda desconhecido por uma grande parte da população. Embora seja mais conhecido por causar infecções graves em crianças, o VSR também representa uma ameaça para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos. Neste educativo, vamos conhecer o impacto do VSR nas pessoas acima de 60 anos, os sintomas, complicações e medidas de prevenção. Vamos começar entendendo o que acontece no nosso corpo ao envelhecermos. O envelhecimento humano, ele começa, obviamente, desde que a gente nasceu. Mas, nessa fase inicial, a gente está de infância, adolescência, em franca expansão da nossa capacidade física e capacidade mental, capacidade de executar as diversas tarefas que que são necessárias para o nosso dia a dia para manter a gente vivo. E bem, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter uma perda da capacidade máxima que a gente adquiriu até a faixa etária de 25 a 30 anos. A partir desse momento, a gente começa a ter as alterações próprias do envelhecimento. Cada órgão, cada sistema orgânico vai ter o seu determinado momento, o seu tempo de começar a envelhecer e a velocidade com a qual ele envelhece. Mas, fundamentalmente, envelhecer é perder capacidade máxima, diminuir a nossa reserva funcional. Então, se a gente, para caminhar, precisamos de uma determinada resistência. Mas se eu quiser correr, uma resistência muito maior. Se eu quiser correr na minha velocidade máxima, eu vou precisar de mais ainda. Isso vai se perdendo ao longo da vida. Isso vale para pulmão, coração, rins, ossos, cérebro e para o sistema imunológico. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico passa por uma série de mudanças que podem afetar sua eficácia na proteção contra doenças e infecções, chamados de imunossenescência. A imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, e acontece devagar, a cada dia, à medida que envelhecemos. Com o envelhecimento, ficamos mais suscetíveis a doenças infecciosas respiratórias, que são uma porta de entrada para nosso organismo. As doenças respiratórias, as infecções respiratórias, elas são uma porta de entrada, tanto pegando via aérea superior, nariz, seio paranasal, a sinusite, a garganta, as faringites, aí vai descendo, laringites, traqueobronquites, pneumonias. A partir dali, o vírus ou bactéria pode penetrar no organismo e, com isso, levar a uma série de consequências muito maiores do que aquelas locais, do que aquelas que a gente tem no tecido que acabou de ser infectado. Então, a infecção pode parar por ali. Pegou, fez uma rinite e parou por ali, mas ela pode sim penetrar no organismo e proporcionar e levar o indivíduo a complicações muito mais graves. Então, sem dúvida, a gente tem uma série de vírus e bactérias que se aproveitam do envelhecimento, né? Então, diria que são infecções pelo vírus influenza, pelo vírus sincicial respiratório, pelo SARS-CoV-2, causador da Covid, e as pneumonias bacterianas. Vale reforçar as principais doenças infecciosas respiratórias que estamos mais suscetíveis ao envelhecermos: influenza, gripe, Covid, SARS-CoV-2, pneumonias, VSR, vírus sincicial respiratório. Agora vamos conhecer o VSR, vírus sincicial respiratório, que é um vírus altamente contagioso e que afeta o trato respiratório, levando a infecções como bronquiolite e pneumonia, mas ainda desconhecido por muitos. Nunca tinha ouvido falar do vírus sincicial, VSR, nada disso na minha vida. O vírus sincicial respiratório é um vírus que leva a infecções respiratórias graves. Antigamente acreditava-se que era um vírus restrito às crianças, então ele causa muita doença após o nascimento. Então, nos primeiros 6 meses de vida, é o principal responsável pela bronquiolite nas crianças, o que leva as crianças pequenas à hospitalização e podem levar as crianças ao óbito. No entanto, há alguns anos já se sabe que o vírus sincicial ele também leva a lesões ou a doença nos adultos. Especialmente depois da pandemia da Covid-19, observou-se no Brasil um crescimento
das doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório nos adultos, e especialmente os idosos, onde já existe o declínio da função imunológica, ele tem levado a doenças graves, a hospitalização por pneumonia e óbito. Para você ter uma ideia, a letalidade desse vírus nas crianças é cerca de 2%. Então, de todas as crianças que adquirem o vírus, 2% correm o risco de morrer. No entanto, entre os idosos, o risco de morrer é de 20% a 25%. Então, é um risco muito maior de morte, especialmente nos idosos, quando comprometido pelo vírus sincicial respiratório. A transmissão do VSR se dá através de gotículas respiratórias e pelo contato com superfícies contaminadas, facilitando sua disseminação em ambientes fechados. O VSR é um vírus respiratório. E como um vírus respiratório, é transmitido da forma como a gente aprendeu muito durante a pandemia do coronavírus, por gotículas, então ou por transmissão direta das gotículas, ou por contato direto com as gotículas, que estão numa superfície, ou, por exemplo, a pessoa tossiu, falou, colocou a mão, cumprimentou outra e ela leva a mão aos olhos, nariz, boca, etc. Então, a transmissão é muito semelhante à transmissão de outros vírus respiratórios. O vírus sincicial respiratório é um vírus sazonal, com sua circulação maior nos meses de inverno, mas tendo surtos durante o ano. O vírus sincicial perdeu um pouco esse caráter de sazonalidade. A gente tem observado que ele tem circulado mais uniformemente em todo esse período de outono e inverno, inclusive levando a casos fora desse período mais crítico. Então, é importante a prevenção para as pessoas de maior risco durante o ano inteiro, porque o risco do vírus existe não só no outono e inverno, mas também fora dele. O VSR, vírus sincicial respiratório, é considerado um sério problema de saúde pública com grande impacto para o sistema de saúde. Nos últimos 2 anos, se a gente avaliar os dados de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, que são a síndrome, são aqueles casos de doença respiratória mais graves que habitualmente vão para UTI, os pacientes por vezes precisam de intubação, a gente observa que o vírus sincicial respiratório adquire uma importância epidemiológica muito grande. Nesse ano de 2024, por exemplo, 35% arredondando dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil são devidos ao vírus sincicial respiratório. Antes da pandemia, nós observávamos que a grande maioria dos casos graves de infecção respiratória no Brasil eram devidos ao vírus influenza. E hoje nós vemos que vírus da Covid, vírus sincicial e influenza dividem essa importância epidemiológica. O VSR, vírus sincicial respiratório, apesar de sua grande incidência, ainda é subdiagnosticado em hospitais brasileiros, sendo responsável pelo aumento de internações. O vírus sincicial respiratório ele ainda é muito pouco diagnosticado, não só porque ele é desconhecido, mas porque o teste para que a gente comprove a infecção pelo vírus sincicial respiratório, como acontece com Covid e influenza, ainda é muito pouco utilizado. Então, nós esperamos que realmente as taxas de incidência desse vírus sejam muito maior do que hoje notificadas. O vírus sincicial respiratório é um vírus provavelmente muito subdiagnosticado no Brasil. Primeiro porque os sintomas se confundem muito com gripe. Então as pessoas pensam que tem uma gripe, um resfriado, e muitas vezes o que eles têm é o vírus sincicial respiratório. Como não é o costume ou não é o hábito de se realizar os testes respiratórios para a identificação dos vírus, ou não era o habitual, então provavelmente nos últimos 10, 20 anos, muitos dos casos que eram entendidos como gripe eram devidos ao vírus sincicial respiratório. No período da pandemia da Covid para cá, com o surgimento dos testes de identificação de vírus e com a rotina de se realizar os testes, especialmente nos pacientes hospitalizados, aí se observou que a presença do vírus sincicial respiratório nos adultos também era significativa, diferente do que se pensava anteriormente, que era um vírus restrito somente às crianças e às crianças pequenas. Então, hoje, como os testes são realizados, serviços de emergência,
nos casos hospitalizados, se vê a emergência ou se vê a importância do VSR também nos adultos. O VSR pode acometer todas as pessoas, mas o principal grupo de risco são as pessoas acima de 60 anos com comorbidades. O vírus sensicial respiratório ele é muito importante para todo o grupo com mais de 60 anos. Todos os idosos devem se preocupar com o vírus sensicial respiratório frente à doença que ele causa. Mas principalmente aqueles idosos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, doenças cardíacas e diabetes nos preocupam mais. Os idosos que têm doenças associadas, que nós chamamos de comorbidades, estão sob maior risco de adoecimento pelo VSR. Especialmente quem tem doença respiratória crônica, como quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, quem tem a doença chamada DPOC, que é a doença do fumante, onde o indivíduo tem bronquite crônica com enfisema no pulmão, são as populações de pessoas com doenças respiratórias de maior risco de adoecimento e de hospitalização pelo VSR. Por exemplo, quem tem a DPOC tem o risco 10 vezes mais de internar pelo VSR do que quem não tem a DPOC. Quem tem asma tem o risco 8 vezes mais de internar do que quem não tem asma. E outro grupo importante de pacientes com risco de adoecimento pelo VSR é quem tem doença cardíaca crônica. Então, as pessoas que têm doença cardíaca têm um risco também de hospitalização e de óbito alto, muitas vezes até um risco maior do que quem tem doença respiratória. São os principais grupos de risco que precisam se prevenir contra esse vírus. Vamos reforçar alguns dos principais fatores de risco para VSR, vírus sincicial respiratório. Idade avançada, 60 anos ou mais. Pessoas com doenças crônicas como asma, DPOC, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca. As doenças de base que eu tenho são diabetes, colesterol, triglicérides, todas elas. E idosos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, devem receber atenção redobrada, pois esses locais facilitam a propagação de vírus respiratórios. Instituições de idosos devem ser sempre um motivo de preocupação, porque é lá que estão os pacientes mais vulneráveis, os pacientes mais doentes. E é interessante, porque esses idosos mais dependentes, eles precisam de pessoas para serem cuidados. E por muitas vezes os próprios cuidadores têm doenças. Então é muito importante que esses idosos sejam vacinados para que estejam mais protegidos. As instituições de permanência, de longa permanência, casas de repouso, instituições asilares, sempre levam a maior risco de infecções respiratórias de qualquer natureza, seja pelas bactérias convencionais, como por exemplo o pneumococo, seja pelo vírus influenza, como pelo VSR. Então todas as pessoas, todos os idosos que estão em situações de casas de longa permanência, asilos, instituições asilares, devem tomar as devidas cuidados e precauções contra não só o VSR, mas todas as infecções respiratórias, porque são mais comuns nessa população. Alguns sintomas que servem de alerta para a infecção do VSR são semelhantes aos de uma gripe ou resfriado comum, podendo apresentar tosse persistente, falta de ar, dispneia, febre leve ou moderada, cansaço e fadiga intensa. Os sintomas do VSR nas pessoas idosas podem se assemelhar a uma gripe, então vão ter aqueles sintomas de dor de cabeça, de tosse, de febre. No entanto, o grau ou risco de complicação pelo VSR nos idosos ele é muito grande e a principal complicação que acontece é a pneumonia. E aí as pessoas com pneumonia podem ter febre alta, podem ter falta de ar, podem cair a taxa de oxigenação e que precisa vai indicar uma hospitalização, por exemplo. Então, o risco da pessoa idosa com o VSR adquirir pneumonia é bastante grande. Praticamente de 1/5 das pessoas idosas com VSR tem pneumonia, o que é um risco, inclusive, maior do que o vírus da gripe, que é o vírus influenza. A pessoa com influenza, o idoso com influenza tem menos risco de ter pneumonia, embora exista esse risco e o risco importante, do que o idoso que tem o VSR. Olha, os sintomas que eu tive, que eu não sabia o que era, começou um cansaço
gradativamente foi ficando muito forte. Uma tosse gradativamente foi ficando muito forte. Eu fui deixando, porque eu pensei que era uma gripe. A gravidade dos sintomas pode variar de leve até quadros graves de pneumonia e insuficiência respiratória. Nos casos mais severos, o VSR pode exigir hospitalização e pode ser fatal, especialmente em pacientes com comorbidades. O VSR pode estar associado com infecções, mesmo em idosos, leves, mas pode ser moderadas ou graves e obrigar o indivíduo a ser internado, assim como outras viroses, tanto respiratórias como não respiratórias. Uma comum que a gente está acostumado a ver é a dengue, também acontece isso com a dengue. Então, mesmo os idosos podem ter doença mais leve. Todos eles podem ter complicação. Quanto maior a gravidade da doença inicial, maior o risco de se complicar. E pode complicar tanto por infecções secundárias, como, por exemplo, uma sinusite bacteriana, uma pneumonia bacteriana secundária à doença viral, como pode complicar pelas comorbidades que o indivíduo tem, tratadas ou não, e que elas descompensam após a infecção, por qualquer vírus, incluindo o vírus sincicial respiratório, que pode cursar com doenças realmente graves. O risco de letalidade, que é o risco do indivíduo adoecer pelo VSR e ir à morte, nos idosos é de aproximadamente 20% a 25%. Então, o risco de letalidade do vírus nas pessoas idosas é um risco bastante considerável. As complicações causadas pelo VSR podem afetar a qualidade de vida do idoso e descompensar as doenças pré-existentes. Sem dúvida nenhuma, a infecção pelo vírus sincicial respiratório piora a qualidade de vida, porque deixa esse idoso mais debilitado, piorando inclusive as outras doenças pré-existentes, como por exemplo o DPOC, o diabetes, promovendo por muitas vezes internação hospitalar. Olha, eu diria que a parte de diabetes foi mais complicada. Ela passou a necessitar de um controle um pouco mais em cima. E no hospital havia uma endocrinologista que me ajudou bastante. Eu continuei a tratar com ela e esse controle que eu estou fazendo agora está mantendo o meu açúcar e a minha diabetes bem controlado. Mas eu acredito que esse vírus descompensou um pouco a minha diabetes. O VSR pode complicar, ele pode impactar na qualidade de vida e sobrevida. O VSR está associado com mortalidade, tanto aguda como posterior à fase aguda, e o VSR pode comprometer, sim, qualidade de vida. Como? O indivíduo, especialmente aqueles que são mais frágeis, são muito susceptíveis a, durante episódios de infecção, perder uma funcionalidade. Essa perda de funcionalidade, muitas vezes, para se recuperar vai levar muito tempo e nem vai recuperar completo. Uma forma da gente imaginar isso é o indivíduo tem uma doença aguda, infecciosa, ele desce 3, 4 degraus na funcionalidade, ou seja, na capacidade que ele tinha do autocuidado, de tomar banho sozinho, de caminhar uma determinada distância, e ele perde essa capacidade depois dessa infecção, mas quando ele se recupera, desses 4 degraus que ele desceu, ele sobe 2, sobe 3. Então, muitas vezes, a cada evento agudo, o indivíduo acaba não se recuperando completamente e descendo um nível no grau de capacidade funcional de fazer as tarefas do dia a dia de forma independente. Então, no hospital já estava difícil, fazer a fisioterapia no hospital era um sofrimento ao longo de todo o processo. E depois da volta para casa, o cansaço demora um monte de tempo para passar. Então, essa é a recuperação do vírus sincicial. Toda a parte de gripe, de tosse, de catarro passa. Mas o cansaço, para mim, foi mais difícil devido ao meu histórico de Covid. A identificação e confirmação do vírus sincicial respiratório, VSR, é realizada através de exames laboratoriais, embora o diagnóstico inicial seja clínico. O diagnóstico do vírus sincicial, ele
pode ser feito por meio das secreções respiratórias. Então, da mesma maneira que a gente colhe aquele teste que muitos fizeram na época da Covid com o cotonete no nariz, que faz um raspado e faz a pesquisa ali do vírus da Covid, você pode, no mesmo material, fazer a pesquisa do vírus da Covid, fazer a pesquisa do vírus da gripe, que é o influenza, e fazer a pesquisa do vírus sincicial. Existem testes hoje chamados de PCR, que são os testes de leitura rápida, que avaliam a presença desses 4 principais vírus que acometem as pessoas com infecções respiratórias. Então, isso não existia no passado, né? A questão de 15, 20 anos, a gente sempre tinha a suspeita de que tivesse algum vírus, mas não sabia qual era o vírus. Daí, muitas vezes, vem aquela brincadeira ou aquela lenda urbana entre as pessoas comuns que falam: eu vou no médico e sempre é uma virose, né? E na maioria das vezes é uma virose mesmo, é um vírus que está causando a doença, mas a gente precisa saber qual é o nome do vírus. E com os testes hoje a gente consegue saber: é o vírus da gripe, que é o influenza, e tem vários tipos de influenza, é o vírus da Covid, é o vírus sincicial respiratório, e existem inclusive testes que identificam 11 vírus e bactérias diferentes que podem levar essas infecções. Então, hoje temos testes para a gente poder dar um nome à virose que a pessoa tem. No hospital foi pedido um mapa viral e neste mapa viral é que identificou o vírus sincicial. Foi aí que eu ouvi falar dele a primeira vez, um baita nome complicado, né? Quer dizer, e fiquei sabendo que era um vírus que dava muito em criança e que estava começando a dar nos velhinhos, que nem a gente. Ainda não existe um tratamento específico para o vírus sincicial respiratório, VSR, mas é possível aliviar os sintomas e, em casos graves, pode ser necessário a hospitalização. O tratamento do vírus sincicial respiratório são sintomáticos. Você trata os sintomas de congestão nasal, o sintoma da tosse, o sintoma da febre. É um tratamento como os outros vírus respiratórios. A gente tem tratamento para os sintomas, sinais e sintomas que eles têm apresentado. O tratamento do VSR é de suporte. O que a gente vai controlar são os sintomas, as descompensações, por exemplo, alterou a glicemia, o diabetes, a gente vai controlar isso. Vamos melhorar os sintomas, né, que esse indivíduo por acaso tenha. Se for o caso, internação hospitalar. Mas não existe, como tem para o influenza, como tem para o coronavírus. Olha, no início eu fiquei com suporte respiratório um pouco. Depois eu mudei para o quarto comum, onde eu não tive mais suporte respiratório e tratei o tempo todo com uma barreira de antibióticos. Apesar de não existir tratamento para o VSR, ele pode ser prevenido. A prevenção inicial do VSR deve ser sempre por evitar o contágio. E a gente aprendeu isso muito, muitos parecem ter esquecido, mas vamos retomar. Quem, por acaso, tiver com sintomas respiratórios, não deve se aproximar das pessoas mais susceptíveis, como, por exemplo, idosos e idosos com comorbidades. Essa pessoa deve usar máscara para poder ter uma aproximação de outras, principalmente dessas que são de maior risco. A gente deve manter o distanciamento das pessoas. Não é isolamento, mas o distanciamento sempre que possível. Em algumas situações não tem como, mas se der para a gente ter uma conversa, mesmo com nossos familiares, com um pequeno distanciamento, melhor, menos risco de ter contato com as gotículas. A higiene das mãos, seja com álcool gel, com a lavagem periódica, também é crucial. E claro, também vai ser muito importante que a pessoa faça o programa adequado de imunização. Vamos reforçar as principais medidas preventivas de higiene contra o VSR. Higiene das mãos. Lavar com água, sabão ou álcool em gel. Evitar o contato com pessoas doentes. Uso de máscaras em ambientes fechados ou em surto. Higienização de superfícies frequentemente tocadas. Manter-se ativo e adotar uma alimentação saudável para fortalecer o sistema imunológico. Controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, para reduzir o impacto de infecções respiratórias. Manter o calendário vacinal atualizado.
Após a vacinação, obviamente que isso não é imediato no dia seguinte. Temos um tempo para que o organismo adquira a sua imunidade. Isso demora alguns dias, em torno de 15 a 30 dias na média geral das vacinas. As vacinas são extremamente seguras e eficazes. Vacinas, elas são testadas, as vacinas têm sucessos e para chegarem até a gente, elas têm estudos com milhares de pessoas. Realmente são muito seguras. Todas as vacinas têm o risco de efeitos colaterais, que felizmente são efeitos colaterais transitórios e pouco expressivos, como dor de cabeça, uma febrícula, um mal-estar, que normalmente dura 2, 3 dias. Dificilmente qualquer reação da vacina passa de 7 dias. O idoso deve manter-se atualizado com o calendário vacinal para se imunizar contra várias doenças evitáveis. A vacinação da influenza ou gripe, ela já virou uma realidade. Apesar de ter até diminuído um pouco, há alguns anos, a frequência das pessoas que se vacinam, é fundamental que a gente mantenha essa vacinação anual. Porque no caso da gripe, do influenza, os vírus têm uma mutação muito grande. Quem toma a vacina do influenza pode e deve se proteger contra outras infecções, como o pneumococo, que é uma bactéria que provoca com frequência pneumonia ou outras infecções, contra o vírus sincicial respiratório, contra o herpes zoster ou varicela zoster. Então, existem sim uma série de vacinas que os idosos devem se preocupar, que não só a influenza. De forma geral, essas vacinas podem ser tomadas junto com o do influenza. Como a influenza é anual, todas fazem estudos clínicos para comprovar a eficácia e a possibilidade de se tomar em conjunto. É importante o idoso ficar atento ao calendário vacinal preconizado pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações, e pela SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, e conversar com seu médico. Sim, existe um calendário vacinal do idoso, inclusive pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sociedade Brasileira de Imunização, e você deve conhecer. Isso faz parte do teu tratamento, do seu dia a dia. É sempre importante a pessoa conversar com o seu médico sobre a indicação das vacinas e como e obter a prescrição para as vacinas, porque boa parte das vacinas que nós recomendamos para quem tem doença respiratória ou doença cardíaca crônica não faz parte do Programa Nacional de Imunização. E algumas dessas vacinas ela vai encontrar somente no serviço privado. Então é importante ela conversar com o seu médico, saber quais ela pode tomar no serviço público, quais ela pode tomar no serviço privado para obter a melhor proteção. A prevenção das doenças através da vacinação aumenta a expectativa e qualidade de vida dos idosos. Sem dúvida nenhuma, a vacinação ela promove uma melhora da qualidade de vida e promove o aumento da sua expectativa de vida. Vários estudos nos mostram infecções como influenza, vírus sincicial respiratório, Covid, tendo desfechos como infarto, acidente vascular cerebral e a simples perda de massa muscular porque você ficou no hospital internado. Sem dúvida nenhuma, a vacina promove saúde, promove um melhor envelhecimento. Vacinas são grandes aliadas da nossa saúde, mas ainda existe muita desinformação sobre vacinas. Infelizmente, nós vimos crescer durante a pandemia um movimento grande contrário à vacina. E nós sabemos que as vacinas elas protegem de maneira eficaz contra as infecções respiratórias. Então é importante que os médicos estejam aptos a conversar com o seu paciente sobre as vacinas indicadas na faixa etária, porque muitas vezes a infecção respiratória vai descompensar uma doença cardíaca, uma diabetes, ou vai levar a um quadro neurológico na pessoa idosa. Então é importante quebrar essa objeção vacinal, porque além da vacina proteger contra as infecções e contra a morte pelos vírus, ela reduz também as infecções graves e reduz a resistência antibiótica. A gente sabe que um dos problemas que nós temos no mundo de combate às infecções é a resistência das bactérias aos antibióticos. E as vacinas, a gente sabe hoje em dia que também tem o potencial de reduzir resistência aos antibióticos. Como vimos, o impacto do vírus sincicial respiratório em idosos pode ser grave e até mesmo fatal.
Por isso, se você quiser saber mais sobre VSR e formas de prevenção, converse com seu médico ou procure o núcleo de saúde de sua cidade. Mas já anote algumas dicas. PNI, Programa Nacional de Imunizações. www.gov.br/saúde/PT-BR. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. www.sbim.org.br. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. www.sbgg.org.br. SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. www.sbpt.org.br. O VSR, vírus sincicial respiratório, é uma ameaça significativa para a saúde dos idosos. Por isso, a adoção de medidas preventivas e vacinação são essenciais para proteger as pessoas com mais de 60 anos e reduzir os impactos graves que o VSR pode causar. A imunização é extremamente importante para o idoso. A imunização ela é uma aliada ao envelhecimento saudável, isso eu não canso de dizer. Aumenta a tua qualidade de vida, melhora o teu envelhecimento à medida que te protege de doenças que são preveníveis. A vida após os 60 anos pode ser cheia de descobertas e realizações. Portanto, devemos cuidar da nossa saúde para aproveitarmos plenamente essa etapa.